Olá, olá pessoal, boa tarde, quase noite já. Sejam todos muito bem-vindos aqui e nós vamos iniciar a nossa penúltima aula, né? Hoje já é quinta-feira, a gente aprendeu bastante conteúdo até agora e amanhã, infelizmente, amanhã vai encerrar a nossa semana, né? Nossa temporada aí sobre os doces finos. Estamos quase no finzinho aí da semana, mas ainda tem bastante conteúdo pela frente, tá? Se você perdeu a aula de segunda, de terça ou de quarta, não se preocupe porque as aulas estão salvas aqui no YouTube, mas corra, o quanto antes você assistir, melhor para você conseguir ter acesso aos conteúdos riquíssimos que eu deixei disponível para vocês sobre essa semana incrível. Aqui tem bastante conteúdo, muita coisa incrível para vocês aprenderem e antes que ela saia do ar, não é mesmo? Então eu quero dar as boas-vindas para vocês, né? Para quem está comigo, aqui desde segunda-feira, que não perdeu nenhuma aula, deixa aqui para mim no chat, eu vou adorar saber que vocês estão acompanhando desde segunda-feira. Então hoje nós vamos falar sobre o brownie. Nossa, gente, essa receita incrível que é o brownie. Mas antes eu quero saber se vocês gostam de brownie, porque tem os dois lados da moeda, né? Tem muita gente que não gosta, mas também tem muita gente que gosta. Eu quero saber de vocês, se vocês gostam de brownie, qual foi a experiência de vocês com essa receita, se vocês já fizeram. Pode colocar tudo aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? O brownie, o famoso brownie, ele tá se tornando famoso agora, viu, gente? Ele não era tão conhecido assim. O brownie, ele não chega a ser bolo, né? Ele não chega a ser considerado um bolo. Ele é praticamente bolo, só que aqueles bolos que não crescem. Ele é um bolo que não cresce, uma massa que não vai fermento na composição, não vai bicarbonato, e ele é um bolo que não cresce. Ele é feito, a sua base, ele é feita com chocolate, com cacau, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Então, o brownie, antes da gente começar, né, a conversar, né, a falar sobre ele, deixa eu falar para vocês o que vai ter nessa aula de hoje, o que nós vamos ver nessa aula do brownie. Quinta-feira, eu vou dividir a tela do computador também, novamente com vocês, para a gente poder acompanhar juntos, que eu separei aqui, fiz a apresentação para poder mostrar tudo para vocês. Então, vamos falar sobre o brownie, e que inclusive é uma ótima opção para lembrancinha, tá? Ó, pega a ideia, ótima opção para lembrancinha. Então, a gente vai falar o que é o brownie, por que é tão difícil de acertar essa receita que pode fazer o seu cliente ou amar ou odiar, certo? E ao mesmo tempo, e por que muitas confeiteiras desistem desse doce que pode te fazer ter sucesso? Muitas confeiteiras, elas acabam desistindo, mas a gente vai falar mais pra frente, né, já o real motivo de tantas confeiteiras começarem a fazer o brownie e depois desistirem, tá? Isso acontece bastante, já vi muito disso. Vamos falar também sobre embalagens para o brownie, essas embalagens, quais são as mais ideais para a gente poder embalar o brownie. Se eu posso incluir uma versão do brownie menor para compor aí a mesa de doces finos. A gente vai falar também sobre isso. Será que eu posso incluir? Será que eu não posso? O que eu faço? Vamos falar sobre isso também. E quais opções, quais adereços, né? Ontem a gente falou bastante sobre o bem casado, teve bastante mensagem, né? Inclusive lá no Insta, meu Insta encheu de mensagens sobre o bem casado. Eu fiquei muito feliz com esse feedback de vocês, obrigada. Que bom que vocês gostaram dessa aula. Eu tô aqui para poder passar para vocês o máximo dos meus conhecimentos possíveis, e que bom que vocês estão absorvendo, tá? Isso é muito bom. E aí, o que a gente pode incluir de adereços, né? Opções diferenciadas para valorizar ainda mais essa receita, que ela é incrível, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa quinta aula, né? Quinta não, quarta. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa quarta aula aqui, que hoje nós vamos falar sobre o brownie. Então, o que é exatamente o brownie? O brownie, ela é uma receita americana, ela foi criada nos Estados Unidos. Ele é um bolo que não cresce porque ele não vai fermento na sua composição. É considerada uma sobremesa e ela é muito utilizada como acompanhamento para sorvete.
Então, tem muitos pratos, né, que são servidos com chocolate, né, aquele chocolate quente, o derretido, como cobertura, e também com sorvete, né, bola de sorvete, combina bastante. E os mais tradicionais, né, os mais tradicionais da massa do brownie, ela é feita com nozes, damasco ou gotas de chocolate. Eu tenho aqui algumas fotos, aí eu vou mostrar para vocês também. Agora vamos falar um pouquinho de o amor e o ódio que andam juntos, né, gente? Aqui no caso do brownie, por que que o brownie ele é tão difícil de acertar? E também por que que o cliente ele pode amar e odiar essa receita, né, o brownie, e as confeiteiras estão acabando cada vez mais desistindo de produzir e de ofertar essa receita para os seus clientes, que podem sim fazer com que elas tenham muito sucesso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O brownie tem várias maneiras de fazer ele, várias receitas para você fazer ele. Algumas pessoas acabam mexendo na receita e as pessoas colocam quantidade de farinha errada, colocam a quantidade de ovo errada. A forma que você movimenta também o brownie também, se você não movimenta adequadamente, também acaba prejudicando o resultado do seu brownie. Alguns ingredientes que você coloca no brownie também pode ou fazer ele ficar bom ou fazer ele ficar ruim, tá? Então o que acontece quando as pessoas acabam não tendo uma boa experiência? Por quê? Porque muitas pessoas, né, muitas confeiteiras fazem o brownie, pegam várias receitas da internet. Eu sou uma delas, eu já peguei muitas receitas da internet no começo da minha carreira na confeitaria, e eu confesso para vocês que eu já fiz inúmeras receitas de brownie e nenhuma dava certo, nenhuma ficava legal. E a aparência, a textura do brownie também conta bastante para diferenciar ele um pouquinho. Então, muitas pessoas têm uma péssima experiência, experimenta o brownie pela primeira vez, nossa, brownie, deixa eu provar, e acaba tendo uma experiência ruim e acha que todos os brownies são assim. Só que na verdade não. A pessoa que fez, né, a confeiteira ou a boleira, enfim, a pessoa que fez aquele brownie que aquele cliente experimentou, não foi feito adequadamente, do jeito certo, da maneira certa, e acabou deixando o brownie assim, com um sabor não muito agradável. E aí por isso que as pessoas, a maioria das pessoas tem a experiência ruim, porque experimentou um brownie que foi mal feito, tá bom? E aí eu falo isso por quê? Por experiência própria. Eu tenho a minha própria receita que eu criei, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. E de tanto que eu pesquisei, olhei na internet, busquei informações, fui atrás até de professores que eu tive aula na época sobre o brownie, e sempre fazia várias receitas e ela nunca dava certo, inclusive de professores, tá? Só que eu não estava satisfeita com aquilo. Então o que aconteceu? Eu criei a minha própria receita. Gente, sim, eu perdi muito ingrediente, eu perdi muito cacau, eu perdi muita farinha, muito açúcar, muito ovo, enfim, os ingredientes que compõem aí a nossa receita do brownie, até chegar numa qualidade assim impecável, que é o meu brownie hoje. Então, as experiências que as pessoas tiveram com vários brownies não é uma experiência boa, porque sempre provaram e falaram: esse brownie aqui não tem nada de diferente, só tem nome, só é um nome chique. Só que as experiências que elas tiveram foram péssimas, porque provaram brownies que não foi feito muito bem, que não tem boa qualidade, tá bom? Então, todos os ingredientes que a gente inserir na receita do brownie, ele tem que ser de alta qualidade. Não pode ser qualquer açúcar, não pode ser qualquer farinha, não pode ser qualquer chocolate. Isso vai alterar todo o sabor, toda a textura e também a aparência. O famoso brownie, ele tem que ter aquela casquinha por cima, aquela película, né, que forma aquela casquinha por cima, que faz aquele barulhinho quando você morde. E ele não pode ser seco, ele tem que ser molhado, tá? O brownie não pode ser uma massa seca. E vários clientes meus que eu oferecia a minha receita de brownie, isso depois que eu já fiz milhares de testes e eu cheguei numa receita única, exclusiva, que só eu tenho. Claro, as minhas alunas também têm. E
E todas as pessoas que já comeram brownie antes falaram: eu não gosto de brownie. Simplesmente isso, a pessoa falou: eu não gosto de brownie, eu não vou comer brownie. E aí, de tanto eu insistir, eu falar: experimenta, eu te ofereci vários pedaços para vários clientes que tinha essa resistência de experimentar o brownie, justamente porque teve péssimas experiências em outros lugares. E assim, gente, lugares chiques, luxuosos, lojas de confeitaria chique, com nome. Eu só não vou citar nome aqui porque não é legal. Mas comeram brownie nessas lojas e simplesmente não gostaram. Ou a pessoa não tem o sabor real, né? Nunca provou o sabor real de um brownie verdadeiro. E aí o que acontece? Foi difícil, né, para fazer com que os meus clientes, que são meus clientes hoje, experimentassem o meu brownie. Depois que eles provaram o meu brownie, eles falaram: até hoje eu só comi bolo pensando que era brownie. Sério, gente, sério, não tô mentindo. Muita gente comeu o meu brownie hoje e fala: até agora eu estava experimentando bolo, achando que estava comendo brownie. Só que na verdade a pessoa estava comendo um brownie, só que não muito bem feito, né? Uma receita não muito bem executada. Aí então acontece isso, as confeiteiras acabam desistindo porque acabam não vendendo, porque tem uma receita que pegou da internet ou que pegou de alguém que não está agradando as pessoas e por isso acaba não vendendo, tá? E elas desistem porque acham que é muito difícil de fazer, enfim. E as pessoas, a maioria das pessoas hoje que fala que conhece brownie, que já experimentaram brownie, é porque e não teve uma boa experiência desse brownie, fala que é ruim, porque não experimentou o brownie real, o brownie verdadeiro. Então o brownie, o que ele tem que ter? Ele tem que ter a casquinha, ele é uma massa que ela não cresce, não podemos chamar de bolo de chocolate porque ele não é um bolo. Se ele fosse um bolo, ele não teria o nome de brownie. O brownie ele é composto por chocolate, açúcar, farinha e manteiga. Tem outros ingredientes também na receita para complementar ele. Então, muitas confeiteiras desistem de fazer e justamente por conta disso, porque acabam não conseguindo vender por causa que as pessoas têm uma má experiência com brownie e acham que o brownie é só um bolo. Então, ele tem que ter a casquinha, ele não pode ser uma massa muito alta, porque ele não é bolo, ele é brownie, então ele tem que ser uma massa mais achatadinha. E não pode ser seco, ele tem que ser molhadinho, ele tem que ser mais puxado para o molhado do que para seco, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de brownies que são perfeitos, tá? Aqui eu tenho uma imagem, ó, você percebe que na mordida ele não é seco, ele é um brownie mais voltado para o molhadinho. E o que faz esse brownie ser molhadinho, né? Tem ingredientes certos aí e a maneira de fazer correta também, que vai te trazer um resultado espetacular, tá bom? Aí aqui tem a casquinha, você vê que tem a casquinha. Ele é um brownie, ele não é muito alto, mas também não é muito baixinho. Aqui também é um outro exemplo muito bonito de brownie, que ele tem a casquinha dele, a legítima casquinha, tem aqui a massa. Ele tá num tamanho ideal também, ele não tá muito baixinho, é muito alto. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais diferente, ele tá parecendo uma massa um pouco mais pesada. O brownie, ele automaticamente, ele é uma massa mais pesada, só que ele não pode ser tanto, tá? Ele tem que ser, como ele é mais molhadinho, ele é mais estreitinho, ele não é fofo, não é aerado, porque ele não é um bolo. Ele é uma massa mais achatada, mais molhada, então ele automaticamente vai ser uma massa um pouquinho mais pesada, só que ele não pode ser tão pesado. Se estiver muito pesado, alguma coisa está de errado ali nessa receita, tá? Então ele tem que ser um pouco mais leve. Esse daqui, ele é um brownie perfeito, ele é um brownie legal, porém eu achei que ele tá parecendo um pouquinho mais pesado. Mas eu gostei de trazer essa imagem para vocês, para poder mostrar para vocês a diferença, tá? Esse aqui é um outro brownie também, que ele foi cortadinho em quadradinhos. E ele também formou a casquinha, tá numa altura legal. Esse daqui é uma visão de cima, olha que coisa mais linda esse brownie, ficou bem bonito. Tem a casquinha também. E esse aqui é um corte diferente que a gente pode fazer com aquele aro redondo, que eu mencionei ontem na aula dos bem casados. E
E só que esse daqui ele tá bem mais estreitinho. A forma ela também influencia bastante. Qual forma que você vai utilizar para o brownie. E o movimento também do brownie, você tem que saber movimentar ele na forma, tá? Para ele poder ficar um brownie melhor. Aqui eu tenho uma opção também, ele tá certinho. Essa aqui pra mim é a altura ideal do brownie, que ele tem que ficar. E ele tá com um aspecto assim bem molhadinho, dá a impressão que ele tá bem molhadinho. E ele tem a casquinha também, e ele tem aqui um desenho de uma imagem de gotas de chocolate, porque ele foi feito com gotas de chocolate. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a embalagem, tá? A embalagem é o que vai valorizar o seu brownie. Você pode trabalhar aí com vários tipos de embalagem. Aqui eu só trouxe alguns exemplos para poder exemplificar para vocês que a embalagem também tem que ser, né, tem que destacar, tem que chamar atenção. Porém, você tem que pensar também na mesma ideia que a gente falou ontem sobre o bem casado. O brownie, ele é uma opção ótima para lembrancinha também, né? A gente falou sobre lembrancinha esses dias, na segunda aula. Então, você pode trabalhar com brownie, inclusive você pode trabalhar só com brownie, não precisa trabalhar com outra opção, porque o brownie, ele permite a gente de trazer uma infinita opções para trabalhar com ele. Tá? A gente pode fazer brownie recheado, a gente pode colocar alguns ingredientes por cima, a gente pode colocar ingredientes durante a cocção também da massa. Você pode fazer decorações por cima, pode fazer com cobertura, enfim, tem uma infinita variedade de opções que a gente pode trazer pro brownie, para ele ficar mais valorizado ainda. Então aqui eu tenho uma embalagem, né, muito bonita. Assim, voltando a falar o que eu estava falando sobre a questão da embalagem. Como a gente mencionou ontem na aula do bem casado, você também, quando for fazer a embalagem, você não pode deixar a embalagem, só a embalagem destacar e deixar ela maior do que o seu bolinho, né, o brownie. Então, o laço, ele é importante que o laço ele fique do tamanho do bolinho ou um pouquinho menor, tá? Para o laço ou para a embalagem não ficar muito grande e dar a impressão que o seu bolinho, que o seu brownie é muito pequenininho, tá bom? Então, para não dar essa impressão, procura sempre manter a embalagem do mesmo tamanho. Aí aqui nós temos uma embalagem muito bonita também. Claro que aqui a pessoa deixou aberto nas laterais só para poder mostrar, mas ela tem que ficar selada com um plástico, esses papel celofane, né? Esses plastiquinhos celofane. E com esse acabamento aqui, dá a impressão que é um estilo de papel de manteiga diferente, que ele é mais escurinho. É muito bonita essa embalagem, gostei bastante. Essa outra aqui é o estilo Naked, que a gente falou muito ontem na aula do bem casado. Ela foi embrulhada praticamente igual a... Na verdade, ela foi embrulhada igual ao bem casado, né? A pessoa colocou aqui o celofane, colocou o lacinho, e esse lacinho aqui, só que ela não tomou muito cuidado em relação ao tamanho do laço. Ela acabou deixando o laço um pouquinho maior do que o bolinho, isso não fica legal, tá? Para deixar um acabamento muito, muito melhor, ela teria que ter feito o lacinho um pouquinho menor, tá bom? Isso é bem interessante. Aqui ficou bem bonito, ó, você pode fazer personalizado para o seu cliente com o nome do cliente também, é bem legal. Aqui a pessoa só escreveu, você pega você pode comprar esses tipos de papel, não me recordo o nome dele, mas você consegue encontrar esses tipos de papel em papelaria mesmo, em bazar ou até mesmo pela internet. E aí você recorta e faz esse acabamento luxuoso que ficou aqui, ficou muito lindo. Aqui a pessoa colocou um lacinho, tá vendo? Aqui ela já teve a atenção de fazer um laço menor do que o brownie, para ele não ficar tão grande quanto esse daqui. E olha essa embalagem que linda, gente. Você sabe que tem um brownie ali, você não está vendo ele exatamente, né? Mas você sabe que é um brownie. Olha que bonito que ficou. O lacinho foi bem acabado, ele tá bem pequeno e isso aumentou o tamanho do bolinho dela. Aqui é uma outra opção de caixinha. Essa daqui ela já é fechada. Estilo que eu falei ontem sobre o bem casado. Eu gosto das caixinhas, gosto, mas eu ainda prefiro esses abertos que você consegue visualizar o doce. Eu gosto muito de mostrar a beleza do doce. Então aqui
É legal essa caixinha, ela é muito bonita, ela tá personalizada. Foi feito um laço aqui na lateral que chamou muita atenção. Ficou bem bonito, porém eu não consigo ver o que tem dentro da caixinha, tá? Essa outra aqui, ela é uma caixinha de acetato, então ela é transparente. E aí a pessoa colocou ou um papel manteiga ou aquelas folhas seda para poder fazer a caminha do brownie, para ele não ficar diretamente em contato com o acetato. Isso também é muito importante. Se vocês forem fazer em opções de caixinhas assim, é bem importante você se atentar em colocar um papel seda por baixo ou um pedaço de papel manteiga para poder fazer a caminha ali, porque é mais questão de higiene e fica um acabamento melhor, tá? É bem legal essa ideia assim. Aí aqui a pessoa já está embrulhando da mesma maneira que a gente embrulha o bem casado. Colocou no centro o bem casado e aí começa a fechar e fecha lá em cima. Depois faz a dobradura na lateral e coloca para baixo. Aí você põe uma etiqueta, um durex, um adesivo para poder segurar bem. Então essas são algumas embalagens que eu resolvi trazer para vocês. Tem inúmeras opções de embalagem para brownie, vocês podem procurar aí no Google. Vai encontrar inúmeras opções bem legais que vocês podem fazer e personalizar em casa mesmo. Não precisa pegar embalagem para gráfica fazer. Ou essas caixinhas também, a de acetato, que ela mostra o doce, então você consegue visualizar ele lá dentro. Aí aqui a versão menor, né? Eu posso ou não posso oferecer a versão menor de brownie para casamento, né? Como doces finos. Gente, vocês não podem, vocês devem oferecer. No meu cardápio sempre tem e a maioria dos meus clientes sempre pedem, mas assim, é aquilo, eles sempre estão receosos a experimentar o brownie. Muita gente tem esse receio porque ou já teve experiência ruim, como eu falei, ou simplesmente porque não conhecem mesmo, acha que é amargo, acha que é ruim, enfim. Então sim, dá pra você oferecer, você deve oferecer. Dá pra fazer, ou deixar ele assim, cru, que é o que eu geralmente faço, eu deixo ele assim, não faço nenhuma decoração por cima, mas aí eu ofereço também pro cliente. A gente pode colocar, fazer um acabamento com nozes, ou fazer um acabamento com ganache, que eu já fiz bastante com ganache e nozes junto, ou só nozes, ou só ganache. E aí você pode também pincelar um pouquinho de chocolate para fazer uma decoração, fica bem legal. Mas aí sempre é critério do cliente. Eu sempre ofereço esse assim cru porque eu acho mais rústico, eu acho mais bonito, tá? Mas aí é o cliente quem manda. Aqui tem como eu mostrei pra vocês nessa foto aqui, os quadradinhos. É importante que o quadradinho do brownie ele não passe de 2 por 2, tá? Porque ele vai caber certinho naquelas forminhas. Geralmente as forminhas pequenas são de 2,5 por 2,5 ou 2 por 2. Então sempre corta, procura aqueles aros, né, de inox que vai ter contato com o alimento, para vocês fazerem os cortes, sempre de 2 por 2, tá? Ou você faz esse corte com a faca mesmo. Hoje eu faço o corte com a faca, eu já tô acostumada, eu já faço os cortes certinho e eles ficam certinho e cabe ali nas minhas forminhas, ela encaixa perfeitamente na forminha. Aqui tem esse brownie aqui é meu, tá, gente? Esses daqui de baixo são meus, é receita minha. Então ele tem a famosa casquinha que ela tem que existir. Se não existir essa casquinha, senão não é um brownie, tá? Tem que ter a casquinha. E aqui ele coube certinho na forminha, tá vendo? Essa forminha aqui é de 2,5 por 2,5. E aí ela sobra bem pouquinho, que é pra você ter um espacinho pra você acomodar. Então ela não fica espremida lá dentro, porque se ficar igual por igual, ela vai ficar bem espremida. Então o meu brownie ele mede 2 por 2 e a forminha 2,5 mais ou menos, tá? Aí aqui ela já tá acomodada na forminha. Essa aqui é uma forminha branca que eu fiz para um cliente. Ele aqui eu coloquei o tapetinho por baixo. É importante você colocar o tapetinho se você for utilizar essas de papel, né, as forminhas de papel. As de acetato geralmente o pessoal não coloca, mas eu gosto de colocar aquelas transparentes. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ela é de renda. Ela é de plástico, mas ela é estilo renda. Então ela fica com os pontos branco, porque tem desenhos de flor. Então se você for fazer, por exemplo, naquelas de acetato, que é a que eu recomendo, as forminhas de acetato para doces finos, você utiliza esses tapetinhos transparentes, tá bom? Para poder utilizar, porque aí você consegue ver o doce, ele não vai assim roubar a aparência, né? Não vai roubar
Não vai pegar todo o destaque só pro tapetinho, ele vai mostrar ali o seu doce fino, o seu brownie que está na forminha de acetato. Aí aqui ele mordido, você observa que ele tá bem molhadinho, ele não é um brownie seco, ele tá numa altura ideal, essa altura aqui é ótima pro seu brownie. E aqui é o aro redondo que eu mostrei pra vocês. Aí só toma cuidado na hora de passar o aro, porque ele pode quebrar o seu brownie. Eu não gosto muito do aro redondo, porque você acaba perdendo um pouco do seu brownie, né, que fica os cantinhos. O quadradinho, ele já fica mais certinho. E outra, o redondo, ele é mais para você fazer como lembrancinha, tá? O bem casado, ele já é tradicional redondo, aí a gente não tem muito o que fazer. Dá para utilizar o aro somente para bem casado. E eu também mostrei a versão quadrada, que também fica linda, show de bola. Mas aqui para brownie, eu recomendo que vocês façam somente os quadradinhos, tanto para lembrancinha. A lembrancinha você vai fazer um maior, logicamente, vai utilizar um aro maior, fazer um corte maior, mas para mesa de doces finos tem que ser esse tamanho de 2x2, que é esses que eu tô mostrando aqui para vocês, tá? Esses daqui, ele aparenta ter 2x2, que é um tamanho menor, e esse daqui também, tá? Esses três aqui de baixo são meus. Então, ele tá certinho no tamanho 2x2 para caber exatamente na forminha para você dispor ali na mesa de doces finos. Pensa na mesa de doces finos com esses brownie. Meu Deus. E ele é o brownie, ele é bem rústico, então ele combina, ele traz a beleza da natureza, que ele tem a cor do tronco da árvore, né? Ele é similar com as cores da natureza. A madeira. Então, se a festa, por exemplo, for, que hoje em dia tem muito disso, aquelas mesas que são de madeira, essas madeiras que parece tronco de árvore, fica muito bonito, gente, você colocar esses brownies na mesa, fica lindo. Bom, agora a gente vai para a próxima slide. Algumas opções diferenciadas que você pode utilizar, né, incrementar para valorizar ainda mais o seu brownie. Além da embalagem que a gente falou, a gente pode fazer inúmeras opções para deixar o seu brownie ainda melhor, ainda com mais sabor. Mas cuidado, porque tem algumas combinações que não dá um equilíbrio legal, não fica um sabor muito agradável, tá? Tem que ter um equilíbrio. E tem que manter a textura, não pode alterar a textura do seu brownie para valorizar o sabor dele, a beleza dele. Então, o que a gente pode incrementar? A gente pode colocar nozes, como eu mostrei para vocês, a gente pode colocar amêndoas, a gente pode colocar avelã, castanhas, né, em geral, o pistache ele dá essa beleza, essa aparência muito bonita. Eu tenho até uma foto aqui para vocês verem, ó. Esse brownie aqui também é meu, ele foi feito com pistache, olha que coisa mais linda, ficou bem bonito. E aí você pode colocar gotas de chocolate, como esse daqui, por exemplo, ele tem algumas gotinhas de chocolate. Esse daqui eu já não curti muito a aparência dele, eu achei que ele não tem a casquinha, você consegue observar claramente, aqui a pessoa fugiu totalmente da receita, acredito. Porque ele não está parecendo muito com brownie e ele não formou casquinha, tá? A casquinha, ela é essencial, ela tem que estar presente no nosso brownie. Aqui ela colocou nozes, ficou bem legal, ficou bonito. Aqui tem gotinhas de chocolate, o pistache que eu falei pra vocês. Aqui a pessoa utilizou o maracujá. O maracujá, o que você pode fazer? Vou partindo da ideia do maracujá, mas vocês também podem utilizar outras receitas também, outros recheios. Você vai fazer o seu creme de maracujá, a sua receita, seu brigadeiro cremoso de maracujá. Você vai fazer. E aí você vai fazer a massa, prepara toda a massa, coloca na forma. Só que antes de você levar para o forno, você vai pegar algumas gotinhas. Isso é a minha, tá? Eu faço isso nas minhas receitas. Você vai pegar algumas gotinhas do maracujá, o brigadeiro de maracujá, que você aprendeu no nosso curso de doces finos de sucesso, e vai colocar ali, vai acomodar, vai espalhar uniforme, né? Para que alguma parte, caso você corte em quadradinhos pequenininhos, alguma parte não fique sem.
Então você vai fazer várias gotinhas ali e vai colocar o seu recheio e colocar para assar, tá? O seu recheio que você fez, ele vai assar junto com o brownie, não vai ficar seco, tá? A parte do recheio ele vai ressecar um pouquinho, mas é natural por conta da cocção. Mas ele vai te dar um sabor, gente, vai ficar tão gostoso o brownie, vai ser um brownie de maracujá. E aí você pode fazer a mesma coisa com Nutella, com ganache de chocolate, que você também aprende no curso. Você vai aprender curso doces finos, tá, gente? Eu tenho um outro curso de brownie, que eu ensino a minha receita exclusiva, que é a criação minha, que algumas alunas já estão produzindo, eles estão vendendo muito. Só que eu não ensino receitas de brigadeiro dentro do brownie. Do brownie é só o brownie, e aí tem um bônus também dentro dessa receita do brownie, que eu já mostro pra vocês. Mas no curso principal, que é o curso da nossa formação em doces finos de sucesso, lá eu ensino vários tipos de brigadeiro, de enrolar, tanto de cremosidade, o ganache também, eu ensino o ganache para vocês, e ensino a fazer ganache de caramelo de coco, que é incrível, e que a gente pode incluir tudo para colocar na nossa receita, na nossa massa de brownie. Então você fez o seu recheio de brigadeiro cremoso, você pode colocar no brownie também antes de assar. Você fez o seu brigadeiro cremoso de leite ninho, você pode colocar, vai ser brownie de leite ninho. Então dá pra gente diversificar, dá pra gente inovar, sempre utiliza a criatividade, dá pra fazer bastante coisa. Claro, você tem que utilizar o bom senso, tem coisas que não combinam com o brownie, tá? O coco, por exemplo, já acho que não combina com o brownie, então se você for fazer o recheio de prestígio, eu já não colocaria no brownie, porque eu acho que não fica legal, tá? E aí dá pra você colocar damasco também, você pode fazer geleia de damasco, pode colocar. Você pode colocar ganache por cima, fazer cobertura, colocar ganache por cima. Pode colocar ganache de chocolate branco também. Gente, assim, são tantas coisas que a gente pode aproveitar e incluir nas nossas receitas que vocês vão ficar de boca aberta. É muita coisa mesmo. Então aqui são algumas opções que você pode colocar de diferente para poder valorizar. Aí aqui eu deixei algumas ideias do que a gente falou agora. O damasco você pode colocar, corta o damasco bem pequenininho, coloca junto para assar junto com a massa. Você pode fazer a geleia também e colocar para assar junto com a massa, fica bem legal. Aí o pistache, os pedacinhos de pistache também você pode e deve assar junto com a massa. Nozes também dá para você assar junto, eu já fiz muito nozes, amêndoa, aquelas amêndoas laminadas, fica bem bonito, você pode assar junto com a massa. Os recheios cremosos que eu falei, geleias também, então são inúmeras opções. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu curso de brownie, que eu também tenho, além do curso da formação de doces finos, que eu entrego muito conteúdo para vocês. Além dele, eu tenho também o curso de bem casado, que eu falei para vocês, eu apresentei aqui, mostrei para vocês ontem. E tem essa minha receita do brownie, que ela é meu xodó. Eu sou apaixonada por ela, porque, gente, eu quebrei tanto a cabeça, perdi tanto ingrediente, mas assim, por pouco que eu não desisti de fazer o brownie. Quando eu tava prestes a desistir, como muitas confeiteiras já fizeram isso, desistiram de utilizar, né, de fazer essa receita, aí eu consegui fazer uma receita própria minha, que ela é exclusiva, é minha, e somente as minhas alunas têm ela. E quando você fizer, você vai prestar atenção na quantidade de ingredientes que eu mostro para vocês. Eu faço o vídeo, o passo a passo de como que eu faço, como que eu coloco os ingredientes, quais são os ingredientes, a ordem que você deve colocar, que isso influencia muito. Eu já peguei a mesma receita, fiz em ordem diferente, deu outro resultado, não ficou legal. Então a ordem influencia muito. A qualidade dos ingredientes que você vai utilizar também influencia muito. E vocês sabem, né, que eu sempre falo, qualquer dúvida, vocês tiverem dúvida, qualquer aluna minha que entrar, seja na formação, seja no bem casado, seja no brownie, qualquer aluna que tiver alguma dúvida em relação à produção ali da receita, entre em contato comigo que eu tiro essa dúvida de vocês na hora. Eu tô disponível lá no Insta, no @FernandaMassoDocesFinos, vocês podem falar comigo, tá bom? Ou se tiver qualquer dúvida também pode entrar em contato com a minha equipe, pra gente poder sanar essa dúvida de vocês.
E aí eu vou mostrar aqui dentro da página do curso o que você vai receber ao adquirir esse curso do brownie. Dentro do curso do brownie você vai receber logicamente a receita do brownie, o passo a passo, como que eu realizo, né, essa receita. E é receita minha, receita própria, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? É a receita que me faz ter sucesso, que eu consigo vender bastante. Então você vai produzir brownies luxuosos e eu vou te dar de presente tortinhas finas, que você também pode fazer. Tem uma aula dentro do curso de brownie que você também ganha junto, é presente para vocês, que te ensina a como montar uma tortinha fina. Essas massas, sabe, essas tortinhas tartelete, você vai aprender como montar, tá bom? Essas tortinhas, e ela vai como brinde, como bônus para vocês aí que adquirir o curso do brownie. Então você recebe a aula do brownie e também recebe a aula de tortinhas finas para vocês também incluírem no cardápio e disponibilizar aí para os seus clientes, para a mesa de casamento de doces finos. É bem luxuoso, chama bastante atenção. Então ele está saindo de hoje, tá, gente? Agora, 12 de 5,72, tá super barato. Ele antes era 96,10 e aí nessa semana especial eu pedi para minha equipe diminuir esse valor para que vocês possam ter acesso a essa receita o quanto antes e já começar a fazer, parar de ter esse medo aí de trabalhar com brownie. Se vocês seguirem exatamente o passo a passo que eu ensino na receita, vocês vão ter o melhor brownie da vida. E aí vocês vão provar para os seus clientes que brownie sim, você pode comer um brownie e esquece aquelas experiências que vocês tiveram de brownies ruins, pensando que é somente um bolo, que não é uma massa legítima. E eu mostro no curso um ingrediente ali que vai dar toda a diferença aí para apresentar, que eu apresento para vocês, que faz a diferença no brownie. Tem textura, que tem sabor, que não é doce e também não é amargo, tá? Tem todos os ingredientes certinho, quantidade ideal para vocês poderem utilizar. Ou você pode adquirir ele à vista por R$57, tá? Então tá muito em conta. Hoje você garantir hoje, nesta semana, você vai pagar menos de 19 centavos por dia, gente. 19 centavos por dia se você adquirir essa aula de brownie. Aí aqui eu falo um pouquinho de mim. Eu mostro para você o que você vai aprender. Você vai ter um cardápio diferenciado, um brownie luxuoso. Aprenda a manipular os ingredientes, saborizar seu brownie, usar o papel manteiga para desenformar o doce. Eu também mostro isso no curso. Ter as medidas certas de cada unidade e finalizar a receita em lindas forminhas decorativas. E aí tem aqui, se você tiver alguma dúvida também, aí todos os meus conteúdos, eles estão disponíveis dentro da plataforma QIFI, que ela é uma plataforma segura, que fica hospedado todos os cursos, pode ficar tranquilo quanto a isso. Então é isso, meus amores, não fiquem com medo de fazer o brownie, não fiquem com medo de experimentar outras receitas novas. Se você é como eu, já experimentou várias receitas disponíveis por aí e nenhuma ficou legal, nenhuma deu certo, experimenta a minha. Confiem, porque esta receita eu garanto, porque é receita minha, receita criada por Fernanda Massa, tá? Então é de autoria minha e só vai ficar disponível, logicamente, para as minhas alunas. Para quem se tornar aluna, vai ter acesso a essa receita espetacular. E depois que vocês fizerem essa receita, eu quero muito que vocês venham para me contar, seja aqui no YouTube, seja lá no Insta. Para quem ainda não me acompanha no Insta, é @FernandaMassaDocesFinos. Lá a gente consegue ficar mais pertinho. Eu mostro um pouco da minha rotina pessoal mesmo, mostro também bastante sobre os doces, falo sobre os doces também. Mostra a minha rotina também na doceria, no ateliê. Então é isso, eu espero muito de coração que vocês tenham absorvido o máximo de informações possível sobre o brownie, que vocês não tenham esse medo de fazer o brownie, de investir nele, porque sim, gente, tem muita gente fazendo sucesso, tem muita gente faturando bastante com esta receita, tá? Claro, eu tenho esse costume de falar que fazer brownie não é para qualquer um, são para os fortes.
Então seja forte, tenha confiança, confie em você mesmo, que eu tenho certeza que você vai fazer girar, que você vai fazer acontecer. Confie em você e vai dar certo, tá bom? Quem quiser trabalhar só com brownie também é super bem-vindo, eu super apoio. Você pode trabalhar somente com brownie, e aí você traz as opções que eu falei, coloca brownie recheado, brownie com cobertura, brownie com sorvete, né? Se assim você puder, né, ofertar. E aí também tem aquela ideia legal que é o brownie pizza, que também sai bastante. Você pode fazer aquela forma redonda e depois cortar, montar naquelas estilo embalagem de pizza mesmo, só que menorzinha. E aí você faz vários adereços, coloca vários toppings nela, pode colocar ganache, pode colocar leite ninho, pode colocar ganache de chocolate ao leite, doce de leite, enfim, são brigadeiro gourmet também, vocês podem fazer inúmeros recheios, que eu ensino vários recheios cremosos dentro da plataforma, dentro do curso de formação em doces finos. E aí você consegue colocar Oreo, consegue colocar granulado, confete, né, M&M, bala fine, enfim, é muita coisa, é muita opção legal que você consegue colocar ali para valorizar ainda mais o seu trabalho e dar valor também para os seus clientes, tá? Então, para quem deseja se tornar aluna aqui do curso de brownie, eu vou deixar o link aqui embaixo disponível para vocês. Aí vocês entram lá na página, clica nesse link, entra na página, e se tiver qualquer dúvida, tem o chat lá também, tem o WhatsApp lá na página lá embaixo, aqui no rodapé, tem aqui, você pode falar conosco, e também tem o chat, qualquer dúvida entre em contato com a gente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e eu espero vocês aqui amanhã também, não vão fugir, hein? Amanhã é o nosso último dia, mas eu vou ensinar para vocês uma receita incrível de brigadeiro de laranja. Então não vão perder. Nós vamos fazer uma caixinha, duas versões da caixinha, né? Eu vou ensinar para vocês um doce fino que eu faço bastante aqui no ateliê, uma caixinha aberta e vamos fazer também uma caixinha fechada. E nós vamos colocar esse brigadeiro maravilhoso de laranja que eu vou ensinar amanhã também. Então não percam. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Beijo, tchau, tchau.